Olha, uma coisa eu aprendi, eu não sou músico, tenho uma guitarrinha em casa, um violãozinho, de vez em quando a gente tira um balaio, eu não sou músico. Mas uma coisa que eu sou obrigado a entender é o seguinte: o cara às vezes começa com um estilo musical, às vezes o cara toca um estilo musical e a gente esquece que esse cara é músico. Ele acima de tudo é músico, simplesmente ele abraçou um estilo. Porque ele gosta, porque ele ganha dinheiro com aquilo, não me importa. Tá? Por exemplo, você vê hoje os sertanejos, eles são, você pode gostar ou não, isso é uma questão sua. Mas do ponto de vista de showbiz, as produções são hollywoodianas. Os músicos que eles colocam para tocar são todos de primeiríssima linha. Você não vai fazer um trabalho artístico bom com um cara de segundo time. Você nunca vai fazer um trabalho artístico bom com um cara de segundo time. Eu tenho a sorte de ter um cara que eu amo profissionalmente como pessoa, que é o baterista de um grupo de axé, que é o Valmar Paim. Ele toca com o Bel Marques. Ele fez 30 anos de carreira musical. Esse cara conhece tudo de bateria. Então você não pode falar, o cara toca axé, ele toca menos, o cara toca... Muito pelo contrário. O que acontecia no rock dos anos 70, por exemplo, é que ficava evidente a questão de como eles eram virtuosos, porque o rock progressivo é, na sua base, virtuoso. Você pega o Led Zeppelin e vê a enormidade que aqueles caras tocavam. Você pega o Yes, você pega o Queen. O que era aquela voz daquele homem? O que foi o Freddie Mercury? Pega a guitarra do Brian May. Como é que ele tirava aquele senhor tocar sem palheta? Mark Knopfler. Então, acima de tudo, eles são músicos. Mas eles abraçam o quê? Um estilo musical que eles gostam. O que o Cazuza fez? Ele abraçou rock and roll. E ele provou que a bossa nova, que o rock and roll, que o cartola, que o samba podem se dar e devem se dar muito bem. Ah, não vou ouvir tal coisa porque... Tá bom, não ouça, mas não tire, não deprecie o que o cara está fazendo, porque todos eles têm uma formação muito grande. Uma coisa que é importante, se você se interessa pelo assunto, a gente fala da liberdade dos anos 80. Essa liberdade se refletiu no mercado. Seja no mercado musical, seja no mercado editorial, seja na questão até do empreendedorismo. Começa a falar mais de empreendedorismo, as pessoas começam a empreender de uma forma mais contundente, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, porque aí é outra análise, mas retomando para a questão da arte, a gente não pode esquecer jamais de citar nos anos 80 o movimento dos independentes. Arrigo Barnabé, né? Grupo Rumo, Premeditando Breck e Itamar Assunção, que deram uma lição para o mercado fazendo seus discos, saíram do eixo das gravadoras que gravavam aquilo que elas queriam. Falaram, não, eu não vou ter espaço com a minha música, eu faço o meu trabalho. Lobão, depois de um tempo, eu me lembro, aí já acho que é anos 90, ele chegou a ter uma coisa dele gravar um disco, ou alguns discos, e vender em banca de jornal. Foi uma ideia do Luiz Wandenberg Filho, Lobão, fantástico, né? Aliás, quem se interessar pela história da música, tem uma série de livros, e eu recomendo que se leia 50 Anos a Mil, que é um baita best-seller do Lobão, que ele vai contar uma série de histórias engraçadas, profundas, né? É um livro desse tamanho que você lê assim um dia, né? De tão gostoso que é para ler. Quando a gente fala dos independentes, a gente tem que lembrar do Lira Paulistano. A gente tem que lembrar do Teatro Lira Paulistano, que ficava em Pinheiros. Ele começa no final dos anos 70, era uma casa pequenininha, você descia, tinha um porão, e foi ali que eu vi as melhores coisas da minha vida, né? Não só os independentes que eu citei, mas era uma coisa muito interessante aqui no Circuito Cultural de São Paulo. O que nós vamos fazer hoje? Era assado. O que nós vamos fazer hoje? Vamos pro Lira. O que tem lá? Qualquer coisa. E tinha a ver,
E assim, de 10 vezes que você ia, você saía 10 vezes satisfeito. E saindo de lá ia pro Bexiga, ia para as casas, para as livrarias, ia pro cineclube do Bexiga. Acho que pouca gente sabe, mas nesse renascer, você falou em renascimento, acho que você acertou profundamente. Desse renascimento das nossas liberdades refletidas no nosso comportamento, nas artes e assim por diante, a própria publicidade, que depois eu queria falar um pouquinho, você tinha o Cineclube do Bexiga. E uma das pessoas que encabeçava o Cineclube foi o André Sturm. O André Sturm, que foi nosso secretário aqui de Cultura, que tem um papel relevante no renascimento do cinema Belas Artes. Nos anos 80, o Belas Artes estava muito jogado, né? E foi feita uma reforma, uma das tantas, e eu me lembro ainda que eram 5 salas, e que eu cheguei a assistir os 5 filmes. Entre eles o Baile, Fanny e Alexander, os outros 3 agora. Nós somos dos anos 80, não dá para lembrar de tudo. Mas uma outra coisa, quem toca dança, né? Foi a época das danceterias, Aeroanta, Rose Bombom, Carbono 14, era muito legal, né? Você tinha tudo isso, para você que talvez não viveu esse tempo, tudo isso rolava ao mesmo tempo, né? Era uma necessidade que eu acho que a gente tinha de, né, colocar para fora os nossos sonhos. Eu vi a gente muito mais ligado na questão social. Depois de um determinado ponto a gente passou a se voltar muito a si próprio. Mas no primeiro momento dos anos 80 a gente tinha isso bem claro. Eu lembro de um programa na TV Cultura que era a Fábrica do Som. Pô, Tadeu Jungle. Tadeu Jungle. Né? Pra quem não assistiu, ó, nós estamos falando umas coisas aqui que se você se interessar, vai lá no Google, São Google tá aí para isso, o YouTube tá aí para isso, né? Fábrica do Som é um programa todos os sábados, aqui no Sesc Pompeia, capitaneado por um dos caras que é responsável também pelo movimento de vídeo dos anos 80, junto com Marcelo Tass, Fernando Meirelles, que é o Tadeu Jungle. Se chamava Fábrica do Som, e ele abria o Sesc Fábrica Pompeia, como é chamado, para as manifestações artísticas, né? Foi a primeira vez que eu vi a Laura Finocchiaro, do Rio Grande do Sul, eu assisti via a Fábrica do Som. A primeira vez que eu vi um monte de gente, eu tomei contato com esse monte de gente via a Fábrica do Som. O jovem na época que não assistisse Fábrica do Som, ele não tinha assunto. Ele não tinha assunto. E era muito legal, porque o Sesc Fábrica da Pompeia tem um palco aqui no meio e 2 plateias, né? Tem 2 laterais. Então, os caras iam tocar, tinha que dividir a banda aqui na metade para um olhar para um lado, outro para o outro. Às vezes o cara não sabe para onde olhar, né? Mas foi um negócio marcante. Aliás, a TV Cultura dos anos 80, absolutamente marcante, não tem nem o que dizer. Carlão, eu queria pontuar uma última coisa. Nós estamos num momento de internet, nós estamos nesse momento que é muito comum você catar um celular, botar aqui e fazer o teu programa e passar para, sei lá, 50 mil caras. Você imagina esse fazer televisivo, esse fazer musical, numa época que você não contava com uma tecnologia dessa. Se a gente está fazendo vídeo em revista hoje, é porque a gente tem muita tecnologia e a gente está usando isso. Naquele tempo não. Você ficava ligado à TV, você ficava ligado a uma editora, você ficava ligado a uma gravadora, você ficava ligado ao museu. Porque você não tinha os meios de produção na tua mão. O Robert Rocha dizia, né, que uma câmera, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Mas a câmera dele era uma câmera de, sei lá, 16 milímetros, pesada, precisava de um monte de luz. Hoje você pega, liga esse negócio e fica falando 2 horas ao vivo, né, através de satélite, você não paga nada e você pode produzir. Uma coisa é produzir hoje, uma coisa era produzir 40 anos atrás, uma coisa era produzir 60 anos atrás.
A tecnologia, ela vem, ela é libertária. Se a gente souber usar direito, poxa. Uma outra coisa que eu queria falar com você é a questão da literatura, né? A gente não pode esquecer jamais. Eu queria pontuar aqui, para não me alongar muito, eu queria pontuar a editora Brasiliense. A Brasiliense foi fundada pelo Caio Prado Júnior, foi fundada pelo Monteiro Lobato e nos anos 80 era capitaneada pelo filho do Caio Prado, o Caio Graco, que ele já é falecido, mas eu sempre rendo homenagens a ele, porque foi ele que, através da batuta dele, que se criou aquela coleção Primeiros Passos, o que é sociologia, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é indústria cultural, né? O que é ideologia, que a gente lia pra caramba, da Marilena Chauí e tal. Era o Wikipedia dos anos 80, só que no formato livre, eram livros pequenininhos, de bolso. Com muito mais profundidade, síntese e profundidade. E com verdade, né? Ninguém mexia no conteúdo. Depois ele cria uma outra coleção, essa chamada Encanto Radical. O primeiro livro do Encanto Radical foi a respeito de Jesus. E quem escreveu foi um deus das letras chamado Paulo Leminski. Leminski foi, honestamente, e é para mim, honestamente, um dos poetas que eu mais curto, né? Ele era publicitário. Quem não leu Jesus, do Paulo Leminski, deveria ter essa... Isso não tem nada a ver com religião, tá? Mas tem muito a ver com a figura histórica, né? Com o encanto radical de Jesus, né? Que a gente sempre discute assim, mas se for levar tudo a ferro e fogo que ele falou, ele foi um dos maiores revolucionários da história. Não é que ele foi um dos maiores revolucionários da história. Tanto é que incompreendido, tanto é que morto, né? Tem uma outra coisa que a Brasiliense deixou pra gente, que foi um resgate necessário, uma lacuna que a gente tinha, talvez no mercado editorial. Não é que não houvesse sido lançado livros, mas não daquela forma ordenada que a Brasiliense fez. A Brasiliense trouxe pra gente os grandes escritores do movimento beat norte-americano, né? Toda aquela geração desencantada pós-Segunda Guerra Mundial, que caiu na estrada, que começou a tomar droga como uma coisa para ver se libertava, se tinha uma outra experiência extrasensorial e tal, e que criou William Burroughs, que criou Bukowski, que criou Felinetti, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. O que ele faz? Ele lança numa edição, eu tenho essa edição, ele lança o On the Road, ele lança o Na Estrada, que vendeu pra caramba, que foi um grande livro. O Jack Kerouac é muito maior que On the Road, mas On the Road é grande o suficiente para que, se ele tivesse feito só este livro, ele já teria feito a carreira literária dele, né? Eu até recentemente refilmaram On the Road, né? Mas, assim, com todo o respeito, o livro é muito melhor, né? Ele fez outras coisas, cartas do Jack Kerouac são muito interessantes, né? Enfim, ele traz essa noção desses caras absolutamente fora, né, de um comportamento que a gente esperaria de uma pessoa, desses caras que estavam muito à frente do tempo dele. A Brasiliense abriu pra gente essa possibilidade. Se a gente vivia uma década de sonho, e se esses caras beats estavam procurando refazer os seus sonhos, você vê como uma coisa tem sentido com a outra. Se eu for falar como marqueteiro, eu vou dizer, pô, o cara cheirou a oportunidade de mercado, e cheirou. E foi legal, porque isso trouxe pra gente, trouxe o Naked Lunch, o almoço nu, fantástico. Cantadas Literárias foi mais uma sacada, porque ele trouxe muito autor novo para escrever. Você vê, se de um lado a indústria fechava para o novo, ou ela queria um cara que desse um retorno comercial imediato, a Brasiliense abriu isso, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão
que alguns caras hoje, uma autora dos anos 70, mas que foi ter um eco nos anos 80, uma poetisa fantástica, como a Ana Cristina César, se a Ana Cristina tivesse produzido hoje, com os meios de produção que a gente tem, talvez ela tivesse explodido muito. Ela morreu muito cedo, em 1983, mas eu acho que ela teria explodido de uma forma diferente. Eu queria só complementar o negócio da LPM, porque é muito bacana o trabalho da LPM fazer livro de bolso. Livro de bolso, para mim, é sempre aquela sensação que o livro está com você, não é que é fácil você levar e tal. E a LPM, ela resgata muitas dessas obras necessárias no mundo. A obra do Bukowski, por exemplo, ela tem vários títulos enfocando Bukowski. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu acho que você vai lembrar. Eu estava no exército, eu tinha falado, e quando eu saio, estava meio fora do mundo, né? Fiquei um ano meio fora do mundo. Quando eu saio, eu volto lá para a ECA e tem um best-seller na ECA, Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho. Quando eu entrei, no ano que eu entrei ele entrou também, mas aí eu fiquei um ano atrás, né, porque eu perdi um ano, no seu exército. E quando eu volto, todo mundo falando, nossa, você não sabe que o Marcelo lançou Feliz Ano Velho? E eu corri para ler o livro, porque eu estou totalmente fora. Né? Você fica um ano numa instituição militar, dando expediente às 5 da manhã, às 5 da tarde, tendo que dormir cedo, tirando do serviço, você fica um pouco fora. Foi um belo resgate, né? Acho que é uma história que junta um pouco da questão do pai, né? Do Rubens Paiva, da questão dele, né? Do acidente, da maneira como ele levou aquilo, né? Marcelo fez um livro recentemente chamado Ela Ainda Está Aqui. Eu tenho que dizer para você que foi uma das coisas que mais me emocionou, porque ele faz um livro falando da dona Eunice Paiva, mãe dele. Dona Eunice, me parece, estava com Alzheimer, ela já se foi. Mas eu acho que a gente testa a nossa sensibilidade quando a gente lê coisas desse nível, de alguém que teve a coragem de abrir o coração. Ele sempre foi muito corajoso em tudo, né? Mas essa coragem de abrir o coração, de falar da mãe, do tempo, né? Porque essa mulher foi uma guerreira, né? Teve a casa invadida, teve o marido desaparecido na ditadura, lutou para achá-lo, acho que lutam até hoje, né? É uma das coisas que mais me emocionou na literatura dos últimos tempos. Fazer uma homenagem ao Marcelo foi uma justa homenagem ao trabalho que ele fez nos anos 80. Depois ele escreve Blackout, 525 linhas, muitas desses livros dele viraram filme ou viraram espetáculos teatrais, então foi um negócio super legal. Muitos autores que a gente leu na década de 80 hoje são clássicos, né? Eu acho que Ana Cristina César, Marcelo Rubens Paiva, Caio Fernando de Abreu, né? Muitos deles. Né? É que 40 anos depois qualquer um não envelhece, vira um clássico, né? Então a gente não envelheceu, vira um clássico.